Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo clínico e sou criador do site psicologiamsn.com. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um aspecto da Mindfulness Psychology. A Mindfulness Psychology, para quem não conhece, é uma das vertentes que surgiu a partir da psicologia comportamental, psicologia cognitiva e que incorpora práticas que são práticas meditativas. Evidentemente não tem nada de religioso nessas práticas, apesar da origem ser religiosa, o contexto no qual é explicado e no qual é aplicado é totalmente laico, sem a conotação religiosa. Isso já foi aplicado na medicina, na psicologia clínica, em grupos e foi testado em estudos científicos ao redor do mundo e comprovou a eficácia, como a gente já imaginava, de que fazer uma prática meditativa é útil para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, ajuda em tratamentos, por exemplo, para depressão e uma série de outros benefícios que a gente pode ter a partir dessas práticas. O aspecto do vídeo de hoje que eu gostaria de conversar com vocês é exatamente a questão da aceitação. Quando a gente começa a realizar essas práticas e compartilhar com as pessoas, a gente nota que quando você faz uma prática meditativa, você tem que aceitar o momento presente. Mindfulness Psychology significa psicologia da atenção plena. Isso significa que você mantém a sua atenção no momento presente. Então, aqui e agora. Você está me ouvindo agora, você está me vendo agora. É esse momento que você foca a sua atenção. Se a gente começa a pensar ou surge uma sensação corporal, se surge uma emoção, a gente também observa o modo como a nossa psique funciona. E às vezes, em alguns momentos da meditação, a mente pode ficar muito agitada, às vezes ela pode ir para o futuro, às vezes pode ir para o passado. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a meditação não significa propriamente você deixar a mente vazia. Significa você observar o que está acontecendo agora. Mesmo que a sua mente vá para o futuro ou que a sua mente vá para o passado, você está percebendo, pelo menos, isso, né? Que isso está acontecendo com você. E para fazer isso, você tem que começar a aceitar. A gente tem que começar a aceitar o que surge. E às vezes surgem pensamentos agradáveis e às vezes surgem pensamentos desagradáveis. Às vezes surgem sensações agradáveis, sensações corporais positivas, e às vezes surgem sensações corporais negativas ou desagradáveis. Por exemplo, uma dor, um desconforto, uma coceira, alguma coisa do gênero. Assim como também pode aparecer uma emoção positiva ou uma emoção negativa, uma emoção desagradável ou uma emoção desagradável. Com o tempo e com a prática, a gente percebe que a gente tende a buscar mais, né, evidentemente, o que é positivo e agradável e a se afastar do que é negativo e desagradável. Porém, como o objetivo das práticas é trazer a atenção para o momento presente, quando surge uma coisa que não é do nosso agrado, a gente tem que observar aquilo e procurar não afastar, né? Não procurar recalcar. A gente tenta voltar a atenção para o nosso foco meditativo, que na maior parte das vezes é a própria respiração, ou pode ser o caminhar, ou pode ser a partes do corpo, sensações corporais como no body scan. Eu não vou adentrar em cada uma das técnicas, cada uma das práticas aqui. Eu queria focar exatamente nessa questão da aceitação. E a gente começa, a partir das práticas, a notar como que a nossa mente é fluida, é rápida, muda muito. E um aspecto interessante dessa não aceitação de sensações, quando a gente não aceita uma sensação corporal, ou quando a gente não aceita uma sensação que nos incomoda, um sentimento que nos incomoda, um pensamento que nos incomoda, a gente está fugindo do momento presente, está procurando fugir. Por exemplo, eu vou trazer mais para o momento, né, aqui meu. Eu estou em São Lourenço, em Minas, e nesse momento está chovendo. Eu poderia não aceitar que está chovendo e me lamentar, lamuriar, né? Ficar bravo, com raiva, ou ficar triste, ou ficar incomodado com esse fato de que está chovendo. Mas, é claro, eu não posso controlar se chove ou não. E na vida, na nossa vida cotidiana, muito do que acontece não está sob o nosso controle. Às vezes a gente passa por situações que a gente não pode controlar, situações desagradáveis, circunstâncias ruins,
e a gente fica fazendo a mesma coisa que com a chuva. Seria um pouco bobo e infantil a gente lutar contra o tempo, né? Tá chovendo, eu quero que faça sol. Tá frio, eu quero que faça calor. A gente nota com mais rapidez que não faz muito sentido. Você tem que aceitar, você não vai parar a sua vida e ficar se esperneando porque está chovendo. Só que esse tipo de pensamento mais claro, mais lúcido, acaba não acontecendo em situações que também estão fora do nosso controle, mas que a gente tenta lutar contra isso, a gente tenta controlar coisas que a gente não consegue controlar. Então a gente não aceita o que está acontecendo. Às vezes você tem um problema financeiro, às vezes acontece alguma coisa no seu trabalho, no seu negócio que não é do seu agrado, ou você tem um desentendimento com alguma pessoa, ou você tem uma multa, chega uma conta, acontece alguma coisa que você não pôde controlar. E aí da mesma forma a gente fica semanas, talvez meses, indo contra aquilo e sem aceitar que aquilo surgiu, mas aquilo também vai passar. E essa que é a sabedoria que é proporcionada pela meditação, né? E quando a gente começa a aceitar não só o que é positivo, mas também o que é negativo, a gente tende a viver mais feliz. Porque à medida que a gente afasta alguma coisa que a gente não quer, a gente acaba mantendo aquilo também, né? Aquela frase do Jung, que eu já postei até um texto no Psicologia MSN, que é o que você resiste, persiste. Quando você tem uma resistência a alguma coisa que está acontecendo, você está mantendo aquilo. Um exemplo, se eu brigar com um colega de trabalho, se eu discutir com um colega de trabalho, e não aceitar a perspectiva do outro, e não aceitar que aquilo foi um desentendimento, eu posso ficar semanas e meses com aquilo na cabeça, revoltado, bravo, chateado com esse colega. Então eu não estou aceitando aquele acontecimento, que é um acontecimento ruim, sim, mas eu não estou aceitando e não estou deixando ele passar. De certa forma, a aceitação e o letting go na Mindfulness Psychology tem a ver com isso, né? Você aceita, mas também você deixa ir. Então surge um pensamento na hora que você está fazendo a meditação, você aceita aquele pensamento, mas você também deixa ele ir. Você não fica preso naquele pensamento. Isso também acontece com os sentimentos, as sensações e assim por diante. Então é algo que a gente pode perceber que é útil pra gente, se a gente aceitar mais as coisas que acontecem, com mais abertura, a gente vai ter mais abertura e a gente vai ficar mais livre também, né? Porque a gente vai estar aceitando não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Porque a gente não pode confundir essa aceitação com passividade. Existem situações em que sim, a gente pode mudar o que aconteceu, a gente pode mudar, a gente pode fazer uma diferença no que está acontecendo numa circunstância externa. Então, se eu briguei com esse colega, eu posso ir lá fazer as pazes com ele, ou eu posso melhorar essa relação, eu posso fazer alguma coisa melhor. Mas em algumas situações, como a chuva, eu não posso fazer nada. Se aparece uma conta inesperada, talvez eu realmente não possa fazer nada. Mas se eu puder fazer, claro, eu devo tentar modificar para melhor. A aceitação também não significa imediatamente a passividade. Ok? É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Assim, a questão da aceitação. A gente perceber que a gente não consegue controlar todas as coisas, é um pouco inútil e desgastante a gente tentar controlar tudo e principalmente tentar fazer com que tudo se encaixe no nosso modelo. Então, por exemplo, eu tinha um plano hoje de que não deveria chover. Então, quando acontece uma coisa que eu não quis, eu me frustro. Então é como se fosse assim, a gente cria uma imagem mental de como deveria ser o dia, como deveria ser a nossa vida, e quando alguma coisa sai do lugar, quando alguma coisa não se encaixa nessa visualização que a gente tem, a gente fica mal. E a gente acaba não percebendo esse mecanismo, a gente acaba não percebendo que a gente não pode controlar tudo e que também as coisas não vão se encaixar, não vão ser propriamente uma realização de desejo. A realidade não é uma realização de desejo de tudo que a gente quer. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa videoaula de hoje, né? Não é uma aula, na verdade. Eu estou tão acostumado a fazer os vídeos dos nossos cursos online que eu ia falar videoaula. E a minha cachorrinha, não sei se vocês ouviram o barulhinho das patas dela, a nossa Bacê estava aqui passeando enquanto estava gravando o vídeo. É isso, pessoal. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Dúvidas, sugestões, comentários, por favor, entrem em contato e até o próximo vídeo.